Oh, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sim, pela tua disponibilidade, Jesus, de olhar a humanidade perdida como ovelha sem pastor. Mas o Senhor disse sim, eu vou. Eu vou cumprir o meu papel. Eu vou sofrer por eles. Eu vou ser cuspido na cara por eles. Os pregos vão atravessar o meu corpo. Eu vou fazer isso sim. Porque existe um objetivo. Oh, Pai, de você reconciliar a humanidade contigo de novo. Voltar à aliança que um dia foi perdida. Oh, obrigado, Pai, por tamanho sacrifício. Obrigado, por isso nós estamos aqui hoje. Para aprender mais de Ti, Pai. Para aprender e entender e realizar as obras que o Senhor já fez e nos comissionou a continuar a fazê-las. Obrigado, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade, onde eu tenho certeza que os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Mas aprove a Deus a nos colocarmos nessa missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, restaurando o perdido, curando os enfermos, salvando os pecadores, tirando do poço da lama aqueles que estão encharcados. Obrigado, Pai, por essa grande missão. Eis-nos aqui nesta manhã, Senhor, para cumprirmos cada etapa, cada fase que o Senhor quer que a gente cumpra. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Ti, Senhor. E é para isso que estamos aqui neste mundo. Nós não estamos só por um tempo, para o nosso mel prazer, mas nós estamos por um objetivo, Pai, de ganhar vidas para o Teu reino. E nós Te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa responsabilidade ser colocada em nossas mãos, Pai, para fazermos. Pai, e hoje, nessa manhã, nós realizaremos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos, Pai. Mesmo que seja para nos humilharmos, mesmo, Pai, que a gente tenha a nossa vida como não mais preciosa, mas estamos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Conta conosco, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos recrutou, nos alistou a fazer, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Bom dia, amados, graça e paz. Glória a Deus por você estar aqui nessa manhã. Eu sei que a gente passou uma semana cansativa, acordando cedo, trabalhando. Mas sabe de uma coisa, eu estava até comentando, né? Que para mim não é sacrifício, amados. Ouvir a palavra não é sacrifício, porque nós precisamos aprender todos os dias. E a escola dominical é uma riqueza. O quanto eu tenho aprendido vindo pela manhã, amados. Se eu ficar em casa, eu vou ficar fazendo tarefas de casa, sempre vai ter algo a fazer. Eu prefiro estar aqui, ouvindo a palavra, aprendendo. Cada irmão que passa aqui é importante, está transmitindo algo da parte de Deus. E é bom nós valorizarmos isso. E o tema dessa manhã é: o Senhor da Seara nos chama para a missão. 1 Pedro 2,9 diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Não é para todo mundo não, viu? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós viemos para cá. 1 Coríntios 3,9 diz: porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu gostaria que a mídia, por favor, colocasse aqui a primeira imagem. Aqui nós temos o nosso mestre nos ensinando o que fazer.
Ele estava sentado ao meio da multidão, ensinando, mostrando, revelando a palavra. Coisas que Abraão, Isaac e Jacó não tiveram essa oportunidade. E essas pessoas tiveram a oportunidade de serem ensinadas. E isso foi propagado. Isso foi dando a cada um de nós essa missão de fazer o que o mestre fez. Eu e você somos reconciliadores. Devemos entender isso. É preciso que a gente tenha isso em mente. Qual é o nosso papel? Evangelizar. Esse é o nosso papel. Em Mateus 10, 14 diz: porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza, vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Sabe, amados, eu me lembro uma certa vez que eu estava ministrando num lugar com folheto. Eu era tímida. Eu estava ali, tinha me convertido e eu queria propagar o evangelho. E, como diz o outro, eu não tinha nada. Quem era eu na fila do pão? Mas aprove a Deus, amado, me dá essa missão. E quando eu me converti, eu vesti mesmo, amados, eu vesti essa vestimenta mesmo de evangelismo. E eu me lembro que eu não tinha condições nenhuma. E quando eu me casei, Deus nos abençoou e nós viajamos muito para o mundo inteiro. Então, imagina, eu não sei inglês, eu não sei, eu só sei good morning, just love you. Só o básico do básico do básico. Mas eu tinha algo no meu coração, eu preciso falar para essas pessoas alguma coisa. Aí me veio uma ideia. Eu estava em São Paulo, eu peguei um folheto em português e pedi para um pastor lá em São Paulo colocar todo ele em inglês. E aí eu fiz um pequeno folheto numa folha, imprimi, colori os folhetos e cheguei lá nos Estados Unidos entregando os folhetos. Eu não falava nada, eu só fazia good morning. Como se eu soubesse inglês, né? Nada. A pessoa trocasse ideia, eu não sabia falar nada. E tinha pessoas que rejeitavam o folheto. E eu me lembrava desse versículo, quando a pessoa se virava, não, porque os americanos são meio fechados, né? E alguns brasileiros também. E eu, não, já virava assim, eu só fazia assim, ó. A minha parte eu fiz. Porque na hora batia tristeza, porque sabe qual é a vontade do diabo? Te intimidar. Te desmoralizar, deixar você mais raso do que o chão e dizer assim, tá aí, o que é que adianta tu tá fazendo isso, tu tá passando é vergonha. Logo nos Estados Unidos, sabe nem falar inglês. Ele fala, amados. E o diabo, ele nunca vai estar satisfeito em você estar em algo, em algum cargo na igreja, em algo que você faça o serviço de Deus. Ele não vai estar satisfeito. Ele vai tentar, ele vai planejar, ele vai arquitetar, paralisar você. Ele não quer que você avance. Então, ele vai fazer algo, modos, estações, circunstâncias para você não querer fazer aquilo que Deus te chamou. Ele quer te paralisar e nós precisamos estar atentos, não podemos estar distraídos. É uma forma de falar, às vezes a gente chega na igreja, o irmão às vezes não está muito naquele dia bem. E aí eu não preciso disso, eu nem precisava disso, eu nem precisava estar aqui, ou alguma coisa assim. Ei, deixa eu só te lembrar. Jesus foi cuspido na cara. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Aí nós queremos ser... Não, irmãos. Nós somos servos. E servos têm que estar prontos a servir. Nós precisamos entender, amados. E aqui dentro da igreja parece que... ele não está aqui, ele não entra. Mas, às vezes, um irmão, num tempo daquele, ou uma mulher que está naquele dia de hormônio, não fala com você ou te trata mal. Ei, irmão, não leva para o coração, irmão. Não leva para o coração. É isso que o diabo quer, que você leve para o coração e afaste você do plano, do propósito que ele tem para a nossa vida. Precisamos entender isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Diante de Deus, nós não vamos chegar para Ele e dizer, ó Senhor, deixei de ir para a igreja, viu? Ou ele dizer por quê? Porque fulano, inclusive, ele está lá atrás, eu já vi, viu? Ele está lá atrás na fila, ele vai falar com o Senhor. Eu deixei de ir para a igreja por causa dele, por causa de uma cara feia dele.
Não, né, irmãos? Vamos ter maturidade, vamos entender e compreender qual é o nosso objetivo e a nossa função. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Convencer. Já não faz parte de mim. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu vou lá só evangelizar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas às vezes a gente quer tentar convencer a pessoa. Não dá certo. Ei, queira se aproximar das pessoas com amor. Porque você ganhando a confiança delas, você vai poder entrar na casa delas, você vai poder tomar um café com ela. Você vai entrar devagarzinho. E Jesus, ele tinha muita sabedoria de lidar com cada situação. O problema é que a gente quer convencer as pessoas. E você, esposa, que seu esposo ainda não é cristão, você não vai convencer ele com essas suas ações e atitudes que não condiz com a palavra de Deus. A sua atitude é ficar calada. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Quando eu me converti, amados, eu tinha um temperamento forte. O pessoal olha, ai, ela é mansinha, né? Rapaz, eu acho que toda baixinha é braba. Deus me perdoai. Porque o que a gente não tem de altura, a gente tem de brabeza, para mostrar a nossa potência. Já que a gente não tem altura, não tem, né? Porque as altas já chegando, né? Não precisa nem de um salto, né? Vocês, vixe, lá vem a coisa do boi selvagem, né? Não é a gente baixinha, não. A gente que luta para botar salto. Então, a gente é assim mesmo, a gente vai para cima. Então, a mulher, ela tem que ter sabedoria dentro do seu lar. Se calar. Você vai ganhar, não é com as suas atitudes, são com seus comportamentos. Então, precisamos entender, quem vai convencer o seu marido ou o seu familiar é o Espírito Santo. Então, você diz, Senhor, já fiz a minha parte. Rejeitou, já não é mais comigo. Esse sangue já não está mais sob a minha responsabilidade. Deixa o Espírito Santo convencer. Qual é o papel do ouvinte? Crer e confessar. É o papel do ouvinte. Então, cada um tem o seu papel. Se a gente entender esse papel, amados, a gente vai evangelizar de uma forma suave. Então, não se entristeça e nem fique desanimado por evangelizar e não ver resultados esperados. Pois lembre que o papel de convencer é do Espírito. É do Espírito. Amém? Lá em Hebreus 12:3 diz assim, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então, meu irmão, não desanime. Eu vim aqui para te dizer, não desanima. Ei, eu tenho andado por aí afora, o que tem de gente afastado não é brincadeira. Amados, teve pessoas que o Senhor já me usou, essa pessoa aceitou Jesus. Quando chegou numa determinada igreja, a pessoa matou a pessoa. Eu digo, mas rapaz, eu tive o trabalho todinho. Porque você acompanha, você não só leva, às vezes você tem a oportunidade de estar acompanhando aquela pessoa, discipulando aquela pessoa, falando do amor de Deus, mandando mensagens que vão favorecer de levantar ela. Pessoas que estão deprimidas, oprimidas. A gente manda as mensagens, a gente tem o nosso papel. Aí vem um e mata. Aí você diz, mas rapaz... Aí você tenta consertar aquilo que o Espírito Santo planejou e arquitetou para aquela pessoa. Ei, não seja uma pessoa que carrega os outros para a lama. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, amados, para reconciliar o homem com Deus. Mas os papéis estão invertidos. Tem pessoas que não querem nem saber mais da igreja. Porque teve uma decepção. Alguém foi desumano, talvez, ou não sei o que aconteceu. Sabe, amadas, para mim, a classe mais difícil de evangelizar são os afastados. Porque eles conhecem a palavra, muitos deles têm o rema, alguns têm escola de ministros e estão perdidos. Amados, compete a mim e a você essa responsabilidade de reconciliar. Convencer do Espírito, mas nós temos uma missão de ir até lá. Jesus, ele disse, eu vou atrás da ovelha perdida, é uma, amados.
E o povo está botando fora aquilo que Jesus deu à sua vida. Pode botar a segunda imagem? Eu não sei se essa imagem te choca, irmão. Eu não sei se essa imagem nos relembra aquilo que Jesus fez. Ele deu a sua vida, amados. Ninguém faria isso. Eu queria ver se você fosse cogitado a dizer, você vai morrer pela turma todinha da igreja. Aí você vai lembrar dos seus filhos. Você vai lembrar de várias coisas. Você vai lembrar que muitos não vão querer o teu sacrifício. As pessoas vão desvalorizar, não vão estar nem aí. Mas ele não, amados. Ele foi até o fim, morte de cruz. E nós não podemos estar a desdém disso. Amados, ele falou que ele foi ao Pai, ele nos deixou, ele deixou conosco o Espírito Santo Consolador, para estar nos auxiliando. Amém? Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa ministração, de uma amiga, que todos os dias a gente pedalava ali na Rota do Sol, quando eu era mais nova, né? E essa amiga, eu tinha muita vontade que ela aceitasse a Cristo. Amados, foram 9 anos pedalando com ela, de segunda a sexta-feira de manhã, logo cedo, num sol quente. Às vezes eu nem queria acordar, mas eu dizia, eu vou porque primeiro é a vida dela e segundo que eu vou estar me exercitando. E eu ia com essa pessoa, amados, durante o nosso trajeto, indo e vindo, era eu testemunhando a ela o que Deus havia feito na minha vida. Eu só testemunhava, amados. Eu só falava o que Deus tinha realizado na minha vida. Eu dizia, menina, você nem sabe, menina, ontem, olha, Deus não é gente não. E ela diz, menino, o foi que Deus fez agora? Foram 9 anos, irmãos. 9 anos. Essa pessoa aceitou a Cristo. O marido dela era ateu. Um homem que ele se achava o cara. Um cara poliglota, altamente inteligente. E ele dizia, eu não preciso de Deus, Deus sou eu. Ele era nesse nível, nesse naipe. Até que um dia, eles passaram uma situação. E ela aceitou Jesus comigo. E ele teve uma experiência muito grande com Deus, tomando banho. Deus se revelou a ele, irmãos. E as nossas orações são válidas, irmão. Não deixa. Olha, mantenha a tua oração aquecida, irmão. Ei, ele não quer que nenhum se perca. E ali aquele homem teve um encontro com Deus. Se converteram, foram morar em Salvador. E, infelizmente, por algumas coisas, situações, eles saíram da igreja. 9 anos, irmãos. E as pessoas não têm noção do que elas... Amados, isso é perigoso demais. Vamos deixar as nossas questões, sabe? Coisas pessoais. Tem gente que é ranzinzo demais. Ei, amado, nós estamos no reino de Deus, onde há paz, justiça e alegria no Espírito. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, eu e você. A gente precisa se conscientizar disso, irmãos. O Espírito Santo antes, ele andava numa arca. Hoje ele habita dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Em Salmos 105:1 diz assim, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Isso é que devemos fazer, amados. Precisamos proclamar. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Precisamos ter essa consciência de reconciliação. Lá em 2 Timóteo 4:2 diz, prega a palavra, insiste, há tempo e há fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos,
de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ah, não, Adriane, mas é só os evangelistas. Não, não. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Eu e você. Então, não tem desculpas. Então, Deus conta conosco para evangelizar? Sim. Somos o meio que Deus usa para reconciliar o mundo consigo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, eu estou lendo na versão King James. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então, amados, não tem desculpa. Nós precisamos fazer algo. Em 1 Coríntios 9,16 diz: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação. Diga assim, obrigação. Obrigação de proclamar. E ai de mim, apóstolo Paulo disse, e ai de mim, se eu não fizer isso. E ai de mim, se eu não evangelizar. Ele sabia que a importância de anunciar o evangelho estava com ele. E o bastão está passando para todos nós. Ah, irmã, mas eu não sei como evangelizar. Eu sou tímido, eu não consigo estar ali falando, né? Como algumas pessoas são eloquentes, conseguem falar. Sabe, amados, a primeira coisa que você deve fazer, testemunhe. Testemunhe a sua vida. Testemunhe como você era antes, como você está hoje. O que Deus fez na sua vida, o que Deus proporcionou na sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Ei, o seu testemunho, amados, faz toda a diferença no evangelismo. Porque as pessoas vão acreditar, vão dar credibilidade ao que você está pregando. Porque você é uma carta viva. Aleluia. Lá em João 4,39 diz, muitos samaritanos daquela época, daquela cidade, creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ela me disse tudo quanto tinha feito, foi a mulher samaritana. Ela foi evangelizada por Jesus naquele poço, e ela chegou na cidade divulgando Jesus, e ela ganhou toda a cidade. Então, amados, não há desculpa, testemunha, amados, testemunha porque é importante. Lá em Hebreus 12:1 diz assim, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sabe, amados, aonde você anda, as pessoas estão vendo você. Porque hoje em dia na internet, no Instagram, se chama influenciador. O apóstolo Paulo, ele já dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já sabia como a influência, ela leva milhares. Quando eu olho alguns influencers, eu digo, meu Deus, essa pessoa é influência de quê? Desse jeito, falando assim, se vestindo assim, se comportando assim. Ei, não é influência para mim. Desembaraçando, largando, amados, tudo aquilo que não provém de Deus, você está sendo influenciado. Cuidado nas distrações. A internet, ela é um veículo que pode te acomodar e pode te distanciar de Jesus. Se a gente não tiver cuidado, amados. E o negócio está muito velozmente, está com muita velocidade, porque Satanás está vendo que o dia está próximo, ele não sabe a data, ninguém sabe, mas ele sente, e a gente sente, porque as escrituras falam sobre os sinais, então ele está desesperado. Enquanto Satanás está preocupado em levar o maior número de pessoas para o inferno, nós estamos preocupados com o quê, irmão? As pessoas estão... Pode colocar aqui a terceira imagem para mim, por favor? Não, a outra. Isso aqui Jesus ressuscitou, fez tudo aquilo e ressuscitou, está aqui. Já a missão é nossa, pode botar a próxima.
Aqui, olha aí, gente, uma multidão. Nós estamos fazendo o quê, irmãos? Pelo amor de Deus, se isso não te comove, irmão, se isso não te impulsiona a fazer aquilo que Deus te chamou, irmãos, essa multidão aí, se Jesus voltasse, eles iam? E nós estamos fazendo o quê, irmão? E a gente não pode ficar desdém das coisas, não. Satanás está trabalhando, ó. E é pago, viu? E é pago. E é muito dinheiro. E ali eles estão se estragando o seu corpo, estragando a sua vida. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Nós estamos olhando, vendo. E Jesus lá, já fiz minha parte, agora é com você. Não, irmãos. Precisamos ter consciência. Pode botar a próxima imagem da praia? Aqui. Isso aqui é Saquarema. O berço do surf, o cenário do surf. Olha a multidão, irmãos. Eu não sei aqui quem é cristão, quem não é. Mas, enfim, há uma multidão na praia. Jesus gostava de evangelizar na praia. Ele chamou Pedro, um pescador, era na praia. Ei, esse é o teu cenário, esse é o teu grupo. Te motiva. Existe um grupo a você alcançar, irmão. Existem vários grupos, mas não cabe a nós olhar e condenar. Vixe, fulano tem um piso, fulano tem tatuagem. Ei, irmão, pelo amor de Deus. O que vale não é isso aqui, irmão. É o que está dentro. É a alma, é eterno, é a eternidade. Oh, aleluia. Sabe, amados, até hoje eu sou atleta. Meu esposo já foi atleta. Meu filho é atleta, meu sobrinho é atleta. E sabe, amados, na época que eu era mesmo atuante, corria os campeonatos brasileiros, amados, eu dizia, meu Deus, esse povo está indo para onde? Eu ficava preocupada, irmãos. E quando tinha campeonato, eu saía dizendo, olha, hoje à noite vai ter uma reunião, vi uma reunião muito legal. Eu saía dizendo na praia, juntava eu e uma amiga minha, que hoje é cabeleireira. Vamos lá, minha irmã, vamos chamar esse povo precisa ouvir a palavra. E a gente saía na praia chamando as amigas, todo mundo. Amados, era uma surpresa, quando era de noite a gente fazia uma roda de gente. Em uma só noite foram 16 pessoas para Cristo. É sobre isso. Ah, não, mas eu tenho que ter uma capacidade sobrenatural. Ei, você precisa estudar. Isso é uma verdade. Você precisa ter conhecimento. Você precisa fazer o rema. Você precisa estudar, amados. O rema é uma ferramenta onde você vai despertar nas pessoas aquilo que você estudou e você provou. Então, amados, eu tinha esse pensamento. E hoje em dia, eu tenho um casal que são pastores de uma outra igreja. Foi ali, naquele lugar. Poucas pessoas, dava 10, dava 16, dava 20, às vezes dava 30. Já aconteceu dando uma praia, amados. Eu não tenho muita voz, eu não tenho aquela voz potente, né, como a irmã Lucimar. Mas teve uma vez numa praia, que eu me lembro que foi no Espírito Santo, tinha muito vento. E quando eu olhei, eu falei para essa minha amiga, né, Isaura, e agora, mulher, como é que eu vou pregar? O vento. Ela disse, minha irmã, pregue a palavra. Amados, eu não me lembro se eu gritava, se eu falava, eu queria que todo mundo ouvisse. E sabe onde é que chegou essa palavra, amados? A praia tinha uns edifícios e desceu uma família do 4º andar, porque ouviram o evangelho. E eu preocupada com os que estavam na roda, e Deus alcançando outros. Ei, faça a sua parte, deixe Deus fazer a dele. As pessoas vão ser alcançadas. Oh, aleluia. E sabe, amados, a gente tem que provar isso, porque nós somos cartas vivas. Algumas pessoas nem vão ter a oportunidade de ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia através da sua vida. Você é uma Bíblia ambulante. As suas atitudes, seu caráter, vai discernir aquilo que você está seguindo. E muitas pessoas, às vezes eu chego com um sorriso no rosto, e aí tudo bem, não sei o que, e começo a pregar, porque aquilo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Então a gente é muito da palavra da fé. Então eu chego nas pessoas falando sobre fé e a pessoa se empolga e olha para mim e diz, tu congrega onde mesmo? Eu digo, eu nem falei ainda, ela já se... Porque, irmão, despertou nela aquela palavra que eu estava sendo alimentada. É como se ela dissesse assim, que restaurante você vai para comer? Não precisa esforço, irmão. É uma palavra.
é uma Bíblia que você coloque, ou é uma vontade de você ir lá, ou é uma roda de amigos que estão fazendo coisas erradas e você chega. Já aconteceu no início, quando eu competia, tinha umas meninas no estado que elas fumavam maconha. Fumavam maconha, irmãos. E eu não sabia. Então, quando eu chegava, elas saíam. Eu digo, menina, foram para onde, hein? A minha amiga disse, mulher, tu é lesa demais. Eu disse, o que foi? Foram tudo fumar maconha lá atrás de não sei o quê, para tu não ver. Eu digo, oxe, eu nem era de condenar, irmãos. Mas eles se sentiam com respeito. Sabe, amado, seja aquele que quando você entra, as pessoas respeitem você. Ei, você não vive mais para você mesmo. Cristo vive em mim. Eu preciso expressar esse amor. Então não vai ser uma tatuagem. Tem até um vídeo que meu filho até ri toda vida que eu vejo. Que isso me chamou muita atenção e me marcou. Um cara pegou, fez uma live no meio da rua, assim, à noite. Fez uma live lá e cantando louvor. Aí vem uma pessoa, né, se vestida de mulher, e ela olha assim, aí diz assim na live, imagine para o irmão que está ali tocando, viu, para várias pessoas que estavam, irmãos, ouvindo ele, né. Aí ela diz, e aí galerinha, vamos ajudar quem está começando? E com a vestimenta bem mesmo, sabe, aquém do que ela estava representando, né. E ali ele olha para ela e começa a rir. Aí olha a música que ele canta. Eu vou dizer aqui, não se escandalize não, a gente está falando de evangelismo, irmãos. Garçom, eu peço uma cerveja e você vai ter que botar a mesa. E ele lá, ó, bram, 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 bram. Ei, irmão, ele não olhou para ele e disse, está repreendido, Satanás. Não, irmãos, me chamou a atenção. E aquele homem continuou a amar aquela vida que estava do lado. E aí, daqui a pouco, ele não sabia a letra, não sabia a música, ela se enrolou. Aí ele disse assim, é o amor. Aí ela, nananana. Aí ela parou de cantar e deixou ele concluir. Aí ele, nananana. Então ele já, confundiu o inimigo. Quando pensou que não, ele começou e disse, espera aí, vamos cantar isso aqui. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Uou, Pai, eu não esqueci. Começou a evangelizar, irmãos. Ei, Jesus olhou para aquela mulher prostituta, que todo mundo estava com a pedra para lançar nela, para matar. E Jesus parou. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Do menor ao maior, foi lançando no chão, e ele lá, ó. Aí ele olha e diz, cadê aqueles que te condenaram, mulher? Vá e não peques mais. Ei, amados, precisamos ter essa atitude de amor, irmão. Ei, a gente não está aqui, irmãos, para condenar ninguém. Jesus, ele veio para salvar o perdido. Isso que ele fez aqui, irmãos, foi para considerar tudo aquilo do amor do Pai para conosco. Amados, no início de quando eu me converti, era tudo tão pesado, que eu olhava para as pessoas hippies, eu olhava para aquelas pessoas que estavam diferentes de mim, eu dizia, tá, repreende, não chegue nem perto de mim. Olha, sem entendimento, irmãos, uma menina. Mas uma menina que cresceu e procurou estudar a palavra e procurou, irmãos, fazer aquilo que Deus tinha me comissionado a fazer. Quando eu me converti, nenhum da minha casa era cristão. Imagina, eu com temperamento sanguíneo, difícil. Eu era daquela que se dissesse uma coisa, eu estava dizendo 3, importava a minha razão. E aquela menina se converteu. Eu digo, meu Deus do céu, agora eu mudei. A Bíblia diz que agora eu sou uma nova criatura. Meu Pai, agora, Senhor, tudo que eu não fazia, eu vou ter que procurar fazer para chamar a atenção da minha família. Eu não vou falar nada, eu não vou falar de santos, eu não vou falar de religião. Pai, eu quero que a minha vida seja um alcance do reino de Deus para a vida delas. E ali, irmãos, eu não ajudava a minha mãe a fazer as tarefas de casa, porque minha mãe dizia assim, eu quero vocês trabalhando e estudando. Não quero com tarefa de casa. Eu digo, eu vou ter que começar a fazer tarefa de casa. Irmão, não sabia fritar um ovo. Mas por causa de Jesus Cristo eu fiz esse sacrifício, irmão.
de aprender o que eu nem considerava, porque minha mãe fazia tudo. Aí uma vez minha mãe estranhou, acordou de manhã num sábado, que ela gostava de faxinar a casa no sábado. Irmã, acordei logo cedo. Comecei a faxinar a casa, limpar tudo. Quando minha mãe acordou, eu disse, oxe, o que foi isso que aconteceu? Menino, o que foi isso? Eu disse, não, mãe, eu quero te ajudar, pelo amor de Deus, mãe. Eu estou aqui para te ajudar. Minha mãe disse, está acontecendo alguma coisa com essa menina, está doente. Adriane, você está doente? Eu disse, não, mãe. Aí o diabo testa, irmão, o diabo testa. Ei, testa o sanguíneo. Ele vai te testar, irmão. Mas a Bíblia diz que eu preciso ser manso, é um fruto do Espírito. E eu me lembro que eu morava perto da praia, bem próximo mesmo, meus irmãos surfavam também. Imagina, eles chegaram com os pés cheios de areia. Irmãos, foi a primeira vez que eu me dediquei em casa. Chegaram assim, ó. Eu digo, meu Deus, eu acabei de limpar. Em outros tempos, eu ia dizer tanta coisa a esse menino. Mas, Senhor, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Eu não vou falar nada. Ainda olhou para mim e disse assim, e aí, crente, eu limpando o chão, né? E aí, crente, não vai falar nada não? Eu sujei toda a casa com areia. Aí eu olhei assim, eu disse, não, eu limpo de novo. Eu digo, meu Deus, não sou eu. E o Espírito Santo assim, ó, vibrando, irmãos. Porque não faz parte mais do que diz de mim, Adriane, faz parte do que eu carrego. Faz parte de um sacrifício que foi feito para mim estar ali. Alguém me alcançou, alguém evangelizou. Eu fui alcançada por alguém, irmão. E ali, todos foram alcançados na minha casa. Sabe como é que minha mãe foi alcançada? Porque eu estava na igreja terça, quinta e domingo. Porque eu sabia que igreja era um lugar de segurança. Jovem, 16 anos. Estava lá na igreja recebendo, me dedicando. E aí a minha mãe disse, tem alguma coisa errada. Eu vou atrás de Adriana. Juntou ela e minha tia, foram as duas. Foi numa igrejinha pequenininha onde eu me converti. O pastor, olha, pense num pastor, irmãos. Se não fosse o início daquele pastor, não sei o que seria essa semente hoje. Por isso que é a importância de você cuidar. E ali, o que é que aconteceu? Em pleno domingo, eu no conjunto, porque lá tinha assim, né, os conjuntos, né, do jovem, o conjunto, né? E aí levanta todo mundo, Ana, e eu cantando lá toda empolgada. Quando eu me sento, o pastor, agora eu queria saber quem quer aceitar Jesus. Hoje é o seu dia, irmão. Baixe suas cabeças. Eu muito curiosa, sempre fui curiosa. Eu baixava a cabeça, mas era olhando assim, meu Deus, alguém. Quando eu olho, entra minha mãe e minha tia. Eu digo, meu Deus. Gente, dormência total no meu corpo. Elas foram atrás de mim para curiar onde eu estava. Porque elas viram a diferença, irmãos. Sabe, amados, precisamos ter essa consciência. Jesus está voltando. E nós vamos apresentar a Jesus o quê? Não, Jesus, eu passei tanto tempo trabalhando. Ei, é no trabalho que Deus quer te usar. Ei, é na faculdade que Deus quer te usar. Ei, é na praia que Deus quer te usar. Sabe, amados, eu olho para o meu filho e eu digo assim, filho, eu olho e eu penso e oro. Eu digo, pai, obras maiores o Senhor fez por mim. E meu filho, meu sobrinho vão fazer obras ainda maiores do que eu e meu esposo juntos fizemos. Essa é a minha oração, irmãos. Porque Deus não colocou eles ali em vão, não. Eu escolhi ser surfista. Não, irmão, primeiramente Deus te escolheu para estar naquele grupo. Então valoriza, não dispersa a multidão. Bota aqui de novo a da praia, irmão. Não disperse isso aqui. Você não precisa de um púlpito para estar evangelizando. Pessoalmente testemunha. Fala do poder de Deus. Fala da grandeza de Deus. Oh, aleluia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Eu vou ler mais um versículo e vou contar um testemunho. 1 Coríntios 9, 27 diz assim, é o meu versículo preferido, irmãos, por causa do temperamento. Mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovada.
passado, no Campeonato Mundial de Bodyboard, que eu estou participando, todo ano eu participo dessa competição. Tem uma casa lá que é uma pousada e são as mulheres, dá 17 mulheres nessa casa. E a gente chegou, a primeira vez que nós se juntamos com esse grupo, que ficamos nessa pousada, eu fui sem saber de nada, né? Porque você paga lá e você não sabe qual é o quarto que você vai ficar, enfim, né? E quando eu cheguei, colocaram a gente num quarto lá nos fundos. Irmãos, eu não tenho problema, irmãos. Eu não tenho isso de, a cama confortável. Não, irmão, tem no chuveirinho uma cama para dormir, tá show. Então, quando eu cheguei, eu olhei minha irmã, guardamos nossas coisas. E quem me conhece sabe que eu carrego muito cosmético, né? Carrego muita coisa. E arrumei tudo, deixei tudo organizado, eu e minha irmã. Quando eu saí, a minha irmã veio correndo atrás de mim. Adriane, pelo amor de Deus, mulher, uma situação horrível, tu vai ter que resolver. Eu disse, o que foi? As duas meninas chegaram e disseram que aquele quarto era delas. Eu disse, mas eu já tinha falado com a moça, a menina que organizou, ela disse que era esse quarto. Vamos conferir se é esse quarto mesmo? Conferido, é esse quarto que é para a gente estar. Aí ela disse, elas estão lá, menina, xingando, falando um monte. E minha irmã se tremendo, que ela é nervosa. Aí eu olhei assim, eu disse, Espírito Santo, não sou eu, Pai, é o teu amor. E aí eu cheguei lá e disse, oi, amadas, qual o problema? O que foi que aconteceu? Não, porque esse quarto aqui era nosso. Eu disse, amada, não tem problema. Me perdoe aí. Nem fui contar, justificar nada não, irmão. Tem coisa que tu não justifica não, vai e faz. E ali eu cheguei, eu digo, não, tem problema não. E eu aqui no meu consciente, né, eu dentro de mim, meu Deus do céu, eu vou ter que guardar tudo isso. Pelo amor de Deus, amados, eu tenho um saco de lixo preto, porque eu sempre, quando eu carrego a minha prancha, eu boto um saco de lixo preto dentro da minha capa de prancha, porque às vezes precisa de algum saco, enfim. E ali, 5 minutos, já estou finalizando. E ali eu peguei esse saco, irmãos, eu fui assim, ó. Botei tudo dentro desse saco. Parecia aquele lixeiro, né? Carregando para o outro quarto. E minha irmã sem acreditar. Eu digo, em outra... Adriane, não convertida, né? Não convertida, mas irmãos, não cabe a mim, não sou eu. Cristo vive em mim, já não vivo eu mais. Eu não tenho mais minha vida como preciosa. Irmãos, aquilo tocou elas de uma forma que constrangeu elas. Quando elas viram a gente carregando as coisas, nos sacos, indo para o outro quarto. O diabo sempre vai te testar. O diabo sempre vai te testar. Então esteja firme, irmão. Por causa de Jesus, não é por causa de você, não é por causa da gente. E ali elas ficaram muito constrangidas. Aí depois até disseram, não, imagina, não. Que isso, amada? Pode ficar, está tranquilo. Quando foi no ano seguinte, colocaram a gente no melhor quarto. Ficamos num quarto muito bom. Começaram a me chamar na casa de pastora. Irmãos, eu não sou pastora no nosso ministério. A gente não crê que há pastora, certo? Mas, amados, o respeito que eu ganhei naquele grupo, eu disse, pai, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido a Adriane, a velha criatura, pai, eu não ia alcançar essas pessoas. Amados, teve uma que chegou e disse, amada, olha, eu estou com uma enfermidade, você tem como orar por mim? Irmão, isso é muito precioso nos dias de hoje. Alguém te pedir uma oração é porque você está tendo credibilidade. E Jesus opera. Ele diz, ide pregar o evangelho. E os sinais acompanharão. Ou seja, eu estou andando e os sinais estão me acompanhando. Cura divina, acompanha. Sabe, amado, chamei ela e a outra chegou e disse, eu vou pedir também para você rezar pelas minhas pedras. Porque ela acreditava em pedra de cristal. Ela tinha as pedras dela. Amados, se você não tiver entendimento, outra pessoa dizia, está repreendido, menina, está repreendido. Eu não quis, não, amados, eu olhei e disse, as pedrinhas, tá certo, tá bom. Amados, eu peguei simplesmente, escolhi um horário que essa menina não estava na casa, chamei a outra enferma, vamos ali, já comecei a louvar. Não há ferrolhos. Amado, crie um ambiente. Crie um ambiente, Deus vai fazer. E aquela menina não conseguia nem botar o pé de pato, porque o pé era desse tamanho, ó, de inchado. No outro dia,
o pezinho dela. Amados, Deus só quer que a gente faça aquilo que Ele já comissionou. Sabe, amados, Deus é bom. Olha, você vai ganhando a credibilidade de acordo com que você vai deixando Deus agir, Deus aparecer. Jesus aparecendo na sua frente. Amém? E ali o que é que aconteceu? Quando foi ano passado, aliás, esse ano, eu vou de novo para o Mundial. Inclusive, quero até agradecer aos meus patrocinadores que estão aqui. Eu já estou deixando a deixa, né? Que eu sei que eles vão me apoiar de novo, porque é um evangelismo. Inclusive, pastor Ranils também foi um dos meus apoiadores, viu, irmãos? Ano passado, ele abençoou e a gente foi para o campeonato. E ali, o que é que aconteceu? Esse ano, quando eu olhei, ela já botou quem era nos quartos. Eu já conheço, que já faz 3 anos que vou. Eu olhei, eu disse, misericórdia, eu vou ficar com essa pessoa que ronca, que faz isso, que faz aquilo outro. Não, Senhor, me poupe disso. Peguei. Pedi para minha irmã mandar uma mensagem no privado. Mulher, não tem como você trocar gente de quarto, não? Ela disse, com certeza, já vou trocar agora. Sabe o que é isso, irmãos? Credibilidade. Foi construído lá atrás. Então não adianta você querer uma credibilidade se a sua conduta é diferente daquilo que você prega. A gente precisa pregar um Cristo manso, um Cristo amoroso. E eu preciso vestir essas vestimentas. O grupo de louvor pode subir, eu já estou finalizando. Então, irmãos, eu esmurrei o meu corpo naquela situação, na pousada. Esmurrei. Mas sabe o que é que Deus fez? Eu passei por uma fase, passei por outra fase e terminei em 9º lugar no circuito mundial, irmão. Então, há o favor de Deus, há a graça de Deus acompanhando, irmão. Você não vai ficar sem nada, não. Então, lá em Provérbios 11:30 diz assim, o fruto da justiça é árvore da vida. E toda pessoa que conquista almas é sábio. Então, irmãos, vamos ser sábios, vamos conquistar almas, vamos para lá fora, onde os pecadores estão, porque dentro da igreja, irmãos, 90% das pessoas não vão querer entrar, porque as pessoas, os próprios cristãos estão descredibilizando a palavra do Senhor através de atitudes e ações, brigando por política, brigando por futebol, brigando por religião, enquanto Jesus não viu nada disso, morreu por nós e espera que a gente faça alguma coisa. Então, irmão, faz isso, pega a tua rede social, para de brigar. Se você é esquerda, se você é direita, compete a você. Mas não fica brigando, irmão. Briga para as pessoas aceitarem a Cristo. A multidão está indo para o inferno. E nós estamos fazendo o quê, irmão? Nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus fez a parte dele. Eu vou me encontrar com ele. Eu preciso me encontrar com ele. E mostrar para ele, Senhor, olha as minhas mãos. Naquele grande dia, eu ver as pessoas que um dia eu evangelizei. Eu não vou entender quem não está ali, irmão, porque não haverá tristeza. Mas a Bíblia diz que eu vou lembrar. Eu vou olhar e eu vou dizer, meu Deus, fulano está aqui, cicrano está aqui, Senhor. Por causa de uma palavra, por causa de uma oração, por causa de uma cura, Senhor. Essa pessoa foi alcançada. Existem pessoas que vão dar fruto 100 por 1. Sabe, irmão, Jeane é uma grande amiga minha. É uma amiga de verdade. Eu tenho muito apreço por Jeane, esposa do pastor Ranilson. Eu encontrei Jeane na academia. Eu estava treinando. E Jeane ia passando por mim. Eu olhei para ela e eu disse... Me ama, Ele me ama, Ele me ama. E ela parou na minha frente e começou a chorar. E ela disse, Deus fala comigo na madrugada com esse louvor. E eu estou num estado depressivo muito grande. E eu disse, eu vou orar por você. Você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse, eu aceito. Isso no meio da academia, irmão. A música tocando, pessoas passando, irmão. Eu desconsidero tudo por amor a uma vida, Senhor. E Jeane aceitou Jesus naquele dia.
E olha a potência que ela é. Então, irmãos, quando eu olho Jeane, nesse fulgor, irmãos, eu fico tão alegre, porque ela estava ali, irmãos. Quantas pessoas estão passando por nós, irmãos, estão indo para a perdição, estão perdidas. Eu só me lembro, eu não sei como é que meu esposo vai fazer, porque a gente assim, tipo, a gente já começa na quinta-feira para as vaquejadas, para os forró. Eu faço o que com meu marido? Eu disse, tu não fala nada. Tu só ama. Tu só ama. E se ele disser que vai, essa diz, deixa ele ir. Deixa ele ir. E eu me lembro do pastor Ranilson, essa velha criatura. Me lembro a primeira vez que eu vi pastor Ranilson, que a gente tinha um grupo na academia, que a gente gostava assim, de ter comunhão. E eu me lembro que Jeane chegando, né, com a roupa bem curtinha. E o pastor Ranilson com uma coisa de uísque no braço. Eu digo, não falava nada, sentou na mesa quando começou a tomar as doses dele. Eu digo, vixe, ele fala. Então, meus irmãos, eu vendo o pastor Ranilson aqui, eu me alegro, irmão. Porque foi um dia, irmão, 100 por 1, numa academia. Pode ser no teu trabalho, pode ser na tua faculdade. Ei, pode ser onde você estiver. Aleluia! E hoje um grande homem de Deus. Oh, xeremamamã. Onde alcançou muitos e trabalha arduamente e tem um coração disponível para Deus. O Senhor te achou. O Senhor te amou primeiro e você aceitou. Por isso que você é conduzido em triunfo. Onde as pessoas tentam te maltratar, te jogar pedra, mas não conseguem. Porque é uma proteção. Uma proteção. E aonde você chegar, haverá vida. Haverá vida onde tem morte, haverá vida onde tem doença, haverá cura. Seus filhos serão uma bênção de Deus. Eu queria chamar Ranilcinho aqui na frente. Vem aqui, meu filho. Deus tem algo muito grande na sua vida. É no esporte. É nesse grupo que Deus quer te enviar. Que Deus quer fazer algo diferente. É nesse grupo que Deus vai fazer o teu nome conhecido. Para que o nome dele seja conhecido através dos seus passos. Através da sua conduta. Através da sua escola. Através dos seus amigos. Você é a diferença. Ele escolheu você e disse assim: você é meu escolhido. Eu estou te enviando às nações para você fazer a diferença, para você ser aquele homem que eu já vejo você ser, um grande homem de Deus, a extensão de Jesus, levando para outras pessoas e pessoas serem alcançadas, pessoas serem tocadas por essas suas mãos ungidas. Ei, Deus vai te levar a grandes lugares e você precisa se preparar, ter um coração humilde para reconhecer onde você precisa se consertar. Eu queria chamar aqui Samuel e Caian. Sabe, irmãos, essa é uma manhã diferente. Essa é uma manhã de movimento. Sabe, amados, preciso movimentar. Preciso fazer alguma coisa. Eu preciso amar as pessoas. Amados, eu já teve tanta situação na minha vida. De pessoas não quererem me promover. De pessoas quererem me maltratar. De pessoas fazerem um mal comigo. E uma vez o Senhor diz: vai lá naquela pessoa, no teu inimigo, e abençoa a vida dela. Dá um presente para ela. Irmãos, aquilo foi muito difícil para mim. E a gente muitas vezes paralisa por causa de falta de perdão. Sabe? Jesus foi cuspido na cara. Isso é pouco para você. Jesus morreu naquela cruz, calado, por amor a mim e a você. Precisamos fazer alguma coisa. Tu fosse chamado para uma grande missão, homem. Por isso que você muitas vezes é apedrejado. Mas eu fui cuspido na cara. Disseram: desce daí agora você. Os dois ladrões na cruz. Um olhou e disse: vai agora, vamos fazer o que agora?
O outro olhou, teve uma atitude diferente. Senhor, me perdoa, Pai. E ele olhou e disse: hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. São atitudes diferentes de humildade. É humildade, irmãos. Precisamos ter essa consciência. O mundo está indo para as trevas. Nossa família está indo para as trevas. E nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tinha um desejo muito grande do meu sogro e minha sogra se converterem. Eu nunca disse isso pro meu esposo. E eu nunca sabia como chegar até eles, porque eles eram muito religiosos. E um certo dia, a minha sogra disse: eu quero que ela venha aqui orar, porque era 31 de dezembro. Eu quero que ela venha orar por a gente. E no caminho o Senhor me deu um louvor, irmãos. E eu fiquei com aquele louvor dentro de mim. Orei pela minha sogra, pelo meu sogro. E minha concunhada chegou e disse: espera aí que eu vou chamar o meu esposo. Eu falei: o esposo dela? Aquele que ninguém dava nada. E ele veio arrumado, irmãos. E quando ele veio, eu olhei para ele. Deus começou a ministrar o louvor que ele tinha me dado no carro para ele. E eu falei para ele: se hoje você se decidir, a sua vida vai mudar de direção. E ele disse: eu entrego a minha vida. E fez a confissão, irmãos. Hoje é o nosso gerente. Hoje é um homem de Deus. Hoje ele trabalha no Rema. Fez o Rema. É um homem de Deus. A minha concunhada também. Sabe, irmãos? Não precisa você chegar desaforado, dizendo que sabe muito. Não, irmão. Jesus era humilde. Humilde de coração. Ele era manso. Ele era amoroso. Por isso que a multidão seguia, irmãos. Precisamos mudar o nosso temperamento. Precisamos saber e entender que não é mais a minha vida como preciosa. É a de Jesus. E hoje vai ser passado um bastão. Será passado um bastão para vocês dois. Se Joca já fez muito, vocês vão fazer muito mais. Há uma responsabilidade sobre vocês na vida daqueles jovens que estão sendo perdidos. Não é sobre vocês, é sobre Jesus. É sobre o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por mim e por você. E hoje será passado um bastão. Haverá uma diferença. Haverá uma nova unção específica, mais refinada da parte de Deus. Vocês vão sentir isso quando vocês chegarem no campeonato. Vocês vão se sentir um coração mais de servo, um coração mais de servir. E Deus vai fazendo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Não cabe a vocês. Faça o papel que Ele vos comissionou. Gostaria de chamar a Joca aqui, pegar na mão deles. É um ato profético, irmãos. Isso é muito importante. Aquela multidão de Saquarema ali precisa ouvir e saber quem é Jesus Cristo. Eles precisam ouvir da salvação, da cura, da libertação. Oh, Pai, nessa manhã, Senhor. Oh, rombrostre condorombroscererererere. Esses pés pisarão em terras onde nós não pisamos ainda. E proclamarão o evangelho de Jesus Cristo. E muitas almas sairão da perdição. Muitas almas sairão da conduta. Muitas almas sairão. Tirarão elas do inferno com o poder da tua palavra. Os pés que calçam as boas novas do evangelho da salvação de Jesus Cristo, atuando como nunca nesses pés. Oh, estorombra, xarabra,
amados, eu queria convidar você aqui na frente. Eu gostaria de convidar você aqui na frente. Deus quer te levantar para coisas maiores. Quem anda no mar do raso não vê o fundo do oceano. O fundo do oceano é diferente. As coisas do Espírito são diferentes. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Sabe, irmãos, nesse campeonato eu já perdi 3 vezes. Irmão, eu sou daquela que eu me dedico. Eu estudo, eu faço tudo para representar Jesus. Eu não posso chegar num campeonato daquele. Eu estou levando o evangelho, então eu preciso me equipar. Eu preciso cooperar com o Espírito Santo. Eu não posso, irmãos, me fazer de besta. Não, irmãos, eu preciso ter um posicionamento. E já 3 anos que eu sou injustiçada. E a última vez, quando eu saí do mar, eu não mostro para as pessoas que eu estou daquele jeito. Mas por dentro, eu fico triste, irmão. E uma vez eu saí do mar e minha irmã olhou para mim e disse: tem uma menina querendo falar com você lá no palanque. E querendo falar comigo, fui lá. Sabe o que essa menina disse para mim, irmão? Ei, não desista. Não desista. Você é um instrumento aqui. A gente olha para você e a gente gosta do que a gente vê. Ei, irmãos, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou fazendo o meu papel, vamos fazer o nosso papel. Se entrou no campeonato, não ganhou, não tem problema. Não é isso que vai formatar algo na sua vida de maior grandeza do que ganhar almas para Jesus. O teu maior troféu é ganhar almas para Cristo. É esse o teu troféu. É isso que Deus te comissionou e te chamou. Palavras ouvidas de dentro, diferentes. E você vai alcançar, através da palavra da fé, pessoas para Cristo. Coisas vão ser diferentes, irmãos. Ei, chegou o momento de despertamento. Chegou o momento da gente ter consciência daquilo que Deus tem para nós. Não é à toa que você veio aqui. É a primeira vez? Não? Existe algo da parte de Deus tão forte na sua vida, que o diabo, ele coloca na sua cabeça coisas que não são Deus que estão falando. E ele está dizendo para você assim: filha, eu te amo, eu te chamei. Fui eu que te chamei. Não escute as vozes que não são as minhas. Escuta a voz do meu Espírito. Porque algo grande, algo novo está para acontecer na tua vida. Oh, ajusta a rota. Ajusta a rota. Porque planos grandiosos eu tenho para você, diz o Senhor. Nação eleita, sacerdócio real. Rei, embaixadores. Ei, quem não gostaria de ser um embaixador, hein? Com a cidadania. Ei, nós somos. Nós somos. Nós temos esse cargo. Nós temos esse cargo de embaixadores de Cristo. Nós temos. Vocês são meus embaixadores. Vocês são uma turma seletiva. Vocês são a minha elite. Aleluia! Elite do Senhor. Planos, propósitos, práticas. É no dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, que você vai experimentar o maior e o novo de Deus a cada dia. As coisas vão se renovar, as coisas velhas vão passar. Deixa passar, deixa passar. Você está vivendo algo novo hoje, agora. Há uma unção específica vindo sobre para grandes transformações, grandes vidas. Ei, amados, não tem coisa melhor do que você ver uma vida se rendendo aos pés de Jesus. Reconhecer, sacrificar a si mesmo. Foi uma palavra, foi algo que você até estava pensando em sair da igreja? Desiste hoje.
Confunde o inimigo. Confunde o inimigo isso. Confunde o inimigo. Mostra para ele quem é maior dentro de você. As coisas velhas passaram. Perdão, perdão, amor, perdão. Se eu tiver fé e não tiver amor, cadê o combustível do carro para andar? Cadê o combustível? Não vamos deixar o diabo paralisar algo tão forte, tão sublime, tão grande. Irmãos, a gente está falando de vidas, de eternidade. Quem somos nós para dizer fulano, cicrano? Não. Irmãos, o nosso papel é evangelizar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Deixa com ele, só diz assim, ó: Espírito Santo, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, alguém que está andando por você todos os dias é um grande evangelista, é um profeta, é até um pastor, está passando por você. E às vezes a gente faz vista grossa porque estamos embaraçados com tantas coisas. Estamos com tantas coisas, fazendo tantas coisas, sabe, irmãos, medíocres. Mas existem coisas transformadoras. Existem coisas específicas dentro de nós. O nosso testemunho fala muito alto. O nosso testemunho pode salvar uma nação. A mulher, então, ela tinha uma palavra. Ela tinha tido. Ela converteu. Ela disse: eu preciso levar para Deus. E o povo se converteu. Sabe, irmãos, não é sobre nós. Mais uma vez, não é sobre nós, é sobre Ele. Oh, aleluia. Sairemos nessa manhã, irmãos, nessa convicção de que não é sobre Adriane, não é sobre Samuel, não é sobre Caian, é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio salvar os perdidos. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar e veio para buscar. E eu e você não seremos a voz que vai derrubar as vidas, mas nós vamos levantá-las com o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas, é salvação, é o poder de Deus em ação, irmão. Está dentro de nós. Precisamos ter essa consciência. Nós vamos finalizar com louvor. Não precisa vir à frente, eu sei que você já recebeu daí. Eu indico você ler esse livro, Evangelho Prático. Vai te ensinar como evangelizar, vai te ensinar como você vai atuar, vai te ensinar como você vai fazer. E eu queria só encerrar só com a letra desse louvor. Eu queria que colocasse aqui de novo Jesus, para a gente não esquecer dessa imagem do que Ele fez, irmão. A gente sabe que Ele ressuscitou, mas a gente precisa saber do sacrifício. E eu já aprendi que muitas vezes quando a gente ministra, quando tem uma figura, a gente grava bem, para a gente não esquecer. Isso. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Ele nos amou, irmãos. Ele fez isso aqui, por mim e por você. Para hoje ter essa consciência que nós aprendemos nesta manhã. Sabe, irmãos, eu estudando sobre isso, Deus disse: bora. Está muito parada. Está muito parada. E Deus me ensinou, irmãos, que a gente não pode apagar essa chama em busca das almas. Lá fora, onde os perdidos estão.
Sou eu e você que vamos trazer para o lugar de segurança aqui na igreja. Precisamos encher essas cadeiras, irmãos. E eles estão lá fora. São nossos parentes, são nossos amigos. São as pessoas que são parentes dos parentes, amigos dos amigos. É nós, irmão. Amém? O louvor pode cantar para a gente encerrar?